Bem, Flávio, essa história começou na terça-feira, quando a gente, de uma forma muito clara, muito expressiva lá na live no meu canal do YouTube, a gente trouxe tudo o que aconteceu nos bastidores do Vasco da Gama nos últimos 3 meses. Eu afirmo e reafirmo tudo que eu trouxe lá, inclusive muitas das coisas que a gente trouxe na live foi confirmada pelo Lúcio Barbosa ontem na coletiva. Só que depois dessa live que eu fiz, o Alexandre Matos veio conversar comigo. Uma conversa completamente normal, tá aqui o maior apurador do Brasil ao meu lado. Você com certeza já conversou com as pessoas em off. Quando a gente fala em off, é porque é uma conversa ali para você colher informações, para você se inteirar sobre o clube. E o Matos veio explicar, ou melhor, tentar explicar algumas situações que eu coloquei ali, mas mesmo ele falando, eu mantive minha apuração porque eu sabia da verdade. Após alguns momentos dessa conversa, o Alexandre Matos, numa tentativa de me desmentir e tirar o dele da reta, vazou essa conversa, printou essa conversa e vazou para uma página no Instagram. Por quê? Porque ele disse lá na página do Instagram, no print, fake news, querendo me desmentir sem colocar a cara, para que a página me desminta. Só que o que ele não contava, acredito eu, pelo menos, é que a página fosse vazar essa situação. E a página vazou, começou a correr em um monte de grupo do WhatsApp essa conversa. Graças a Deus eu sempre mantive minha postura e meu caráter, eu não tenho rabo preso com ninguém e mantive minha apuração ali a todo momento. E ele me ligou para pedir desculpa, logo depois do acontecimento. Até então, não tinha explodido, a coisa tinha rolado e eu falei assim, Matos, eu só vou te falar uma coisa. Se isso começar a respingar em mim, na minha honra, no meu caráter, no meu trabalho jornalístico, você pode ter a certeza que eu vou expor a verdade. Eu não vou ser o cara que diretamente vai postar isso, porque eu não quero ser o responsável pela sua demissão, porque a sua demissão ela envolve você, envolve a sua família, e eu jamais, como ser humano, e eu não sou baixo, vou fazer isso. Mas você pode ter certeza, se isso começar a respingar em mim, eu vou expor a situação. E foi exatamente isso que aconteceu, Flávio. Infelizmente, a gente tem um problema social aqui no Brasil de interpretação, onde as pessoas realmente acharam que eu, no meu exercício do ofício, há mais de 10 anos, já trabalhei com vários e vários dirigentes aí, casca grossa, de Eurico Miranda até Anderson Barros, até grandes empresários. Você acha que eu, como jornalista, vou vazar uma conversa para prejudicar o clube? Muito pelo contrário. Se fosse para vazar a conversa, eu faria isso nos meus canais oficiais, para poder informar de forma jornalística. Então, mesmo assim, eu recebi muitos e muitos ataques, inclusive ataques preconceituosos, que falam sobre a condição que eu tenho, que é o vitiligo, além de ameaças de pessoas que queriam me bater em São Januário e tantos outros que eu acabei expondo ontem na live. Me emocionei porque era uma situação muito complicada para mim. Desde os meus 20 anos até meus 23 eu tive uma depressão profunda por conta disso. Hoje eu tenho orgulho da condição que eu tenho de estar aqui no SBT falando sobre isso. Então eu jamais deixaria um cara que acabou agindo de má fé comigo, que foi um moleque, que foi mau caráter, tirar a minha honra, principalmente como eu trabalho há mais de 10 anos. Então eu expus isso ontem na minha live, recebi o apoio do Vasco da Gama e de muita gente, de todas as emissoras, de todas as classes, cores, idades. Então eu quero aqui agradecer ao apoio de vocês e lembrar a vocês, o jornalista, ele só está emitindo a mensagem. A gente trabalha para justamente aproximar vocês da verdade. Nós não estamos aqui para causar confusão ou algo desse tipo. Muito pelo contrário. Se não somos nós, vocês não teriam informação nenhuma do clube. Porque o clube muitas vezes se comunica de forma oficial e escassa. E eu não falo só do Vasco. Aqui eu estou defendendo a classe jornalística como um todo. Porque o nosso papel aqui é prestar serviço social, é mostrar a verdade a vocês. E de uma coisa vocês podem ter certeza. Comigo vai ser sempre com a verdade. É importante o torcedor saber, a gente está aqui, obviamente, apoiando o Pedrosa, não é só porque a gente trabalha junto. Não, olha só, o próprio Alexandre Matos reconheceu o erro e pediu desculpas ao Pedrosa. O Vasco está apoiando o jornalista, apoiando o nosso Pedrosa e o próprio Alexandre Matos, como o Pedrosa já colocou, como o Pedrosa também já mostrou, o Alexandre Matos reconheceu que ele estava errado. Vene, eu quero te ouvir porque você também faz esse papel de apuração, conversa com todo mundo através do WhatsApp, troca mensagens, e aí você toma uma apunhalada pelas costas. Como é que você viu tudo isso, né? Porque é uma trairagem sem tamanho também, né? É coisa de mau caráter, né? Flavinho, boa tarde ao Pedrosa. Eu já falei com ele ontem, volto a repetir aqui publicamente todo o meu apoio ao Lucas Pedrosa, porque, infelizmente, por empatia, eu já passei por isso anteriormente, de ser acusado por algo que, assim, a gente não tem a menor culpa. O nosso papel aqui é um papel social até. Nós, como jornalistas, a nossa função é sempre transmitir a verdade e é isso que o Pedrosa fez. Apenas fez isso. Ele transmitiu a verdade e trabalhou de uma maneira extremamente correta. Isso é normal, você conversar com o dirigente e empresário. O que não é normal, a outra pessoa simplesmente vazar uma conversa pessoal, uma conversa particular,
para uma outra pessoa e essa outra pessoa acabar viralizando. Independente do tema, isso já é uma atitude completamente errada. Isso é até crime, se você parar e analisar, isso é até crime. E eu tenho certeza que o Alexandre Matos, ele já pediu desculpa a Pedrosa, ele sabe que ele errou, ele sabe disso, e a demissão dele era questão de tempo, porque o que ele fez é algo extremamente grave. Ele não expôs apenas o Lucas Pedrosa, ele expôs o Vasco da Gama, expôs a 77. Então a demissão dele era questão de tempo. Repito, o que ele fez é extremamente grave. E toda a minha empatia, meu apoio ao Pedrosa. Porque o que estão fazendo com ele é absurdo. Não é apenas ameaça. Ele foi vítima de preconceito, de algo que ele mesmo já falou que já teve até depressão por conta disso, do vitiligo dele. Eu estava ontem assistindo a live dele, é absurdo o que as pessoas fazem. É simplesmente você transmitir, terceirizar a culpa. A culpa é do dirigente, não é do Pedrosa que estava conversando e apurando os fatos. Simples assim, isso é normal. Ou vocês acham que o jornalista, quando busca informação, busca como? Cai do céu a informação? É óbvio que não. O jornalista, ele ouve todo mundo. Então ele estava ouvindo o Alexandre Matos conversando algo normal. O Alexandre Matos, de uma maneira covarde, foi e vazou esse print para tentar desmentir as informações de Pedrosa. Agora, a outra pessoa foi lá e viralizou. Não sei se o Matos sabia que outra pessoa ia viralizar ou não. Fato é que ele errou. Ele errou feio. E repito, o Pedrosa não tem a menor culpa nisso, muito pelo contrário. Ele foi a vítima da situação. E repito, Pedrosa, todo o meu apoio a você, não só porque você é meu amigo pessoal, meu amigo de trabalho aqui no SBT, mas você como jornalista. Porque eu, como jornalista, jamais posso aceitar uma situação como essa. Então você que xingou o Pedrosa, que ameaçou o Pedrosa, cara, faça uma reflexão. Porque o Pedrosa, na verdade, faz um papel extremamente importante para a sociedade, como a gente faz aqui no SBT. E se não fosse ele, se não fosse a gente, você jamais ia ter as informações. Eu vou pegar um exemplo aqui que aconteceu recentemente. O Filipão estava perto de ser demitido. Aí a assessoria pessoal do Filipão ficou tentando desmentir os jornalistas. O que aconteceu horas depois? O Filipão foi demitido do Atlético Mineiro. Ou seja, os jornalistas são os culpados? Não. Então o Pedrosa é culpado? É óbvio que não. O Pedrosa é vítima nessa situação toda. Então, todo o meu apoio, meu amigo. Olha, a gente sabe do amor do Pedrosa ao Vasco, isso não muda o trabalho dele, mas jamais, atenção, pequena parte da torcida vascaína, jamais o Pedrosa vai ter uma intenção ou de prejudicar o clube do coração dele. Esse cara é apaixonado pelo Vasco. Eu sei que a maioria dos vascaínos está do lado do Pedrosa, a gente vem recebendo também mensagem no Twitter de apoio. O Pedrosa também, já comentou aqui, já recebeu apoio de grande parte. Eu posso garantir que a maior parte dos vascaínos, grande parte, está com o Pedrosa sim. Imagina, Pedrosa, a decepção que você tem, até na relação que você tinha com o dirigente, né? E você... a surpresa que você teve de se decepcionar com uma pessoa, o Alexandre Matos. E as mensagens que vem, a gente fala de redes sociais, tem muita coisa baixa ali, a culpa não é exatamente da rede social, são das pessoas que vão lá utilizar. Não dá para levar em consideração, mas imagina a decepção com o dirigente. Eu acho que assim, ali eu falei para ele, eu não perdi a confiança em você, porque você não é meu amigo para eu confiar em você. Eu perdi o respeito pela pessoa, o respeito pelo profissional, o ato dele que gerou e desencadeou tantos outros atos de outras pessoas. Muita gente que fala sem saber, as pessoas elas realmente acham que veem um avatar ali no Twitter, veem uma foto ali no Instagram e acham que conhecem a gente. Por exemplo, quem assiste a gente aqui todo dia no SBT conhece muito mais do que quem acompanha a gente pela internet. Porque você vê quem é quem, a nossa brincadeira, muitas vezes aqui a gente fala coisas pessoais aqui, porque a gente mostra para o público uma conexão de fato. Então essa minha chateação foi muito grande. Repito, eu acho que é uma parte pequena mesmo, tá, Flávio? Eu tenho um carinho muito maior, 1000 vezes maior, das pessoas que são vascaínas e de outras pessoas, gente de todos os clubes do Brasil, gente do mundo também veio me mandar mensagem me apoiando. Então é isso, eu acho que eu tenho que agradecer também aqui ao Vasco da Gama, porque demitiu o Alexandre Matos dessa forma por conta desse vazamento e que, obviamente, eu não tive culpa nenhuma nisso, mas teve uma postura muito louvável. De mesmo no momento de demitir um funcionário dele, foi lá, postou nas redes sociais a solidariedade a mim. Então isso, hoje em dia, valorizar o jornalismo também é papel das instituições. Então quando eu pergunto para o Lúcio ali, Lúcio, explica o que aconteceu. É para que as pessoas saibam da voz do clube o que realmente aconteceu. E o que aconteceu foi que o Alexandre Matos vazou essas informações, vazou de forma antiética e leviana uma conversa comigo. Eu poderia até processá-lo, mas eu falei para ele, eu não vou fazer isso com você, eu não sou uma pessoa baixa, mas a minha honra jamais vai ser manchada.
Vinícius, quer concluir para a gente? Eu acho que a situação do Alexandre Matos, assim, em relação à confiança, o Pedrosa foi muito bem. Ele não é nosso amigo para a gente confiar. Mas, assim, vou ser bem sincero, o Matos ele já havia sido covarde anteriormente a esse caso. Quando a gente falava do Marlon Freitas aqui, que o Vasco quer contratar o jogador, ele ficou a todo momento falando para vários jornalistas que era mentira, sendo que o próprio sabia que era verdade, porque até reunião com o jogador ele já tinha, até reunião com o empresário ele tinha. Então, assim, ele mentia a todo momento. Então, como é que você vai confiar num cara como esse? Antes mesmo de acontecer essa situação toda com o Pedrosa, a gente conversa, assim, em particular, voltando para casa, eu falava, caramba, como que a gente vai confiar no Matos agora? Porque a gente sabe que o que a gente está falando é verdade, só que ele faz questão de desmentir a gente para vários jornalistas. E vários jornalistas, infelizmente, acabaram caindo na lábia do Matos. E aí ficou comprovado que ele não é uma pessoa de confiança. Inclusive, hoje ele está extremamente desvalorizado no mercado. Se você parar e analisar, ele vende um trabalho ruim no Atlético Paranaense e sai dessa maneira do Vasco da Gama 3 meses depois de ser contratado, a peso de ouro com comemoração nas redes sociais, como se fosse um craque. Ou é mentira minha que o Vasco fez até montagem, brincando com sonho, algo que era o livro dele. Então, assim, a forma como ele sai do Vasco da Gama, eu tenho certeza que hoje no mercado está extremamente desvalorizado. Porque como um clube vai confiar numa pessoa como essa, que vaza conversa com um jornalista e algo extremamente particular de uma empresa, no caso Vasco, e das 77 partes? Zero confiança nesse profissional. Família vascaína, uma ótima noite a todos. Aconteceu agora, Juninho Paulista é cogitado no Vasco da Gama para a vaga de Alexandre Matos. Galera, após a demissão de Alexandre Matos, o Gigante da Colina trabalha em busca de um substituto e o nome do ex-jogador ganha muita força. O Vasco da Gama busca no mercado um profissional para o cargo de diretor de futebol e na última quinta-feira o clube anunciou a demissão de Alexandre Matos após uma quebra de confiança entre as partes e de acordo com informações da torcida vascaína, o nome que circula nos bastidores é o de Juninho Paulista. E aí, galera, vocês acham que o Juninho Paulista é o nome ideal para assumir o Vasco da Gama nesse momento? Que, vamos ser sinceros, é um momento turbulento que a 777 não quer liberar a grana, liberar a verba que o Vasco precisa para contratar jogadores capacitados, não é jogadores meia boca, é jogadores capacitados. Quero saber de vocês se o Juninho Paulista é o nome ideal para assumir o Gigante da Colina. Então é isso, galera, já se inscreva no canal, deixa o like, ativa as notificações e me diga a cidade que vocês moram para me responder geral.